Breve, bem rapidinho. Quantos presidentes de subseção que se incomodariam com aquela fala? Só para deixar no ar. Naquele momento você se incomodou. Né? Talvez não tenha incomodado, talvez não está tão acostumado com esse tipo de fala, nem sei como que saiu, de onde que ela tirou aquilo. Mas entrou saiu por ali. Né? E não pode, a gente precisa ter sempre muita energia para poder chamar a atenção e tal, enfim, eu não quero perder isso aqui, realmente é muito cansativo. Tem momentos que a gente está mais cansadinho e quer fazer outras coisas, quer discutir outras coisas. Mas quantos dos nossos colegas, né, e eu sempre digo, eu encho a boca para dizer que eu sou advogada, eu acredito na advocacia, eu acho que não consigo enxergar um mundo sem advogados, não consigo enxergar um sistema de justiça em que não tenha alguém para intermediar por você. Mas quantos dos nossos, né, da nossa classe, ficariam incomodados com essa fala? Fica no ar. Mas alguém gostaria de participar? Boa noite, professoras. Boa noite, professora Daíra. Boa noite, professora Gabriela. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer. Achei lindo, aprendi muita coisa. E eu acho que o que mais me impactou, e com certeza vai ser o que eu vou levar para fora daqui e não vou esquecer, não basta não ser racista, precisa ser antirracista. Isso me impactou porque, como eu já compartilhei com a professora Daíra algumas situações que eu já vivenciei junto com colegas negros, com o meu marido, de situações de racismo e eu não aceitar, eu discutir, eu debater. Só que isso é tão abafado que eu me questionei, será que eu não tenho lugar de fala? Será que eu não posso falar sobre isso? Será que eu deveria ter ficado quieta? E de fato, hoje eu vim conversando com a Ana sobre isso. A gente se questiona também. Será que eu não posso falar sobre isso? Eu tenho que fingir que não está acontecendo? E isso que você me falou, professora, me inspirou muito. E por vocês, por nós como sociedade, porque isso, como a professora Deira falou, é um problema nosso. Então, eu acho que é uma luta de todos. E com certeza essa frase sua eu não vou esquecer. De novo, muito, muito obrigada, professora. Mais alguém? Então, antes de encerrar, eu quero aqui agora provocar um parceiro do Congresso, que é o Padre Josimar. Padre Josimar, como a Igreja Católica, nós tivemos agora recentemente uma fala, né? Vocês devem ter acompanhado, da Preta Gil e tudo mais. Como o senhor, padre, vê essa questão das religiões afros e tal, eu não gostaria de terminar a nossa noite de hoje, a primeira noite abrindo, e que estamos nessa temática de ouvir alguém que está ali, que conhece, dentro dessa questão religiosa, a Igreja Católica e as religiões afro. Botei aqui numa fogueira. Não, tranquilo. Aqui, queria em primeiro lugar dizer, falo como filósofo, que é a minha profissão, vou dizer assim, como padre é a minha vocação e eu sou muito feliz naquilo que eu escolhi para a minha vida. O que eu penso como filósofo, olhando para a Igreja Católica, diante dessa diversidade cultural, religiosa que nós temos, e que eu diria faz parte dos direitos humanos, não é? A liberdade religiosa é um direito humano. Então eu digo que a Igreja Católica tem caminhado muito nessa direção, principalmente com os discursos do Papa Francisco, que são sempre muito ligados à humanidade, as suas intervenções com relação à criminalidade, que é as questões raciais, mesmo o desfrutar dos povos, não é, da África. O Papa Francisco interveio muitas vezes nessa direção. Então eu diria que a Igreja caminha no sentido do respeito.
e do diálogo interreligioso também com essas diferentes, os diferentes modos de se relacionar com o transcendente. Eu penso que é este o único caminho que nós temos, porque nós somos uma única e mesma humanidade. Obviamente, a identidade, não é? A religião afro, a identidade da religião cristã, elas têm suas diferenças, e eu penso que isso é respeitado e deve ser respeitado. Agora, o respeito primeiro é a liberdade individual de cada pessoa, que representa aqui a sua dignidade infinita, da qual eu falei anteriormente. Então eu penso que a Igreja Católica caminha para essa direção, para formar os seus para o respeito e para o diálogo, quando necessário e quando possível, no sentido assim, não é necessário, porque respeito é respeito. Por que eu preciso todas as vezes dizer isto ou aquilo? Eu simplesmente respeito, eu simplesmente sei conviver, eu simplesmente sei acolher o que é diverso da minha convicção e da minha vivência. Nem melhor, nem pior. Diferente. E eu diria, a nossa fé cristã católica, ela não deveria viver de proselitismo. O que é o proselitismo? É quando eu preciso convencer alguém todo o tempo de que ele precisa frequentar a minha denominação religiosa. Não. A religião, que é religar com o transcendente, ela deve ser algo por atração. Por atração. Confiando nisso, nós vamos tranquilos, dialogando também com o diferente. É isso que eu penso. Obrigado. Passar aí para vocês para encerramento. Nem vou entrar na questão da religião, porque eu não sou estudiosa disso, mas eu queria só fazer um paralelo. Como eu falei, eu fui para Auschwitz, na Polônia, e me chocou muito. Muito impactante. Eu gosto muito de saber sobre história, adoro essas coisas. Fui no museu em Curitiba, tem um museu do Holocausto. Em Washington tem um museu do Holocausto. Mas quando eu vejo a questão da religião afro, né, ninguém discute a questão do judaísmo. Quando é afro, é diferente. Então, eu fui ensinada, né, no meu país, que tudo isso é errado. Eu nunca fui para um terreiro, eu tenho muita vontade de ir. Muita vontade de ir. Mas eu tenho medo, porque fui criada nessa linha. Isso é do mal. E eu estou falando Gabriela, preta, do jeito que eu sou, porque isso porque nós fomos criadas desse jeito. Né? Então, assim, hoje, com a idade que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo fazer meu filho já foi, quero levar minha filha. Então, assim, tudo isso para a gente refletir do que nem sempre o que nos foi passado, ensinado, está certo. E eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter a humildade de dizer eu estou errado, eu posso fazer diferente. Eu acho que esse é o princípio de muita coisa. Eu só queria novamente agradecer. Eu estou mega cansada. Muito cansada. Né? Eu gosto de dizer assim que eu quase perdi o voo. Estava falando com o Ricardo, eu quase perdi o voo. Larguei os filhos para trás. Falei assim, olha, vocês ficam, você vira, a gente se encontra em Curitiba. Isso foi no Peru, tá? Se encontra em Curitiba, mas eu não posso deixar de ir. Eu não posso deixar de ir. Porque eu sei quanto que o Ricardo luta por isso. Eu falei, Ricardo, não vamos mudar o dia? Não. Então, assim, se para você valeu, essa frase não é minha, mas se para você valeu, eu fico muito feliz. E se você estava aqui, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de verdade de ver, desta vez que eu vim fazer a fala, ter mais pessoas negras na plateia. E eu espero que daqui